a Deus, né? Deus é maravilhoso mesmo. E quão grande é o nosso Deus, né? O Senhor é maravilhoso, irmãos. E é aquilo que o Vladimir falou, né? A gente às vezes demora para fazer a coisa certa, né? Para clamar aos pés do Senhor, tomar uma atitude onde Deus venha agir na nossa vida, né? Mas é assim, irmãos, nós vamos aprendendo e crescendo cada vez mais. Irmãos, nós vamos entrar na palavra do Senhor, né? Que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Os irmãos que estão em casa aí nos assistindo aí pela live, quiserem pegar a Bíblia e acompanhar conosco aí, ou no smartphone, e acompanhem conosco a leitura. O tema da mensagem é ousadia pela fé. Livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. A igreja achou, amém? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Amém? Está fazendo mais uma oração, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Graças te damos por tudo, Senhor, porque desde o início desse culto podemos sentir a tua presença, o teu Santo Espírito nesse lugar, tocando em nossos corações, Senhor. Agora, Pai, vamos entrar na tua palavra, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos corações daqueles que estão nos assistindo, Senhor, através dessa live, daqueles que ainda vão assistir, talvez outro dia, Senhor, pelo YouTube ou pelo Facebook, que vai ficar gravado, mas que a tua palavra, Senhor, vai e penetre, Senhor, em cada coração, Senhor, fazendo aquilo que lhe apraz, Senhor, fazendo aquilo para o qual a tua palavra, Senhor, está sendo mandada, venha fazer, Senhor. Abençoa, Senhor, nos dá o entendimento, sê conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, uma passagem conhecida, a mulher do fluxo de sangue, muito pregada, e Deus tem algo para tratar conosco nessa passagem, pela atitude dessa mulher. O tema é ousadia pela fé. Podemos trocar aqui ousadia por coragem, que é o sinônimo de ousadia. Então, coragem pela fé. Essa mulher foi corajosa, irmãos. Diz o versículo 25 que 12 anos essa mulher padecia de uma enfermidade, um fluxo de sangue, uma hemorragia que não cessava, não parava. Aquela mulher literalmente estava morrendo aos poucos, estava perdendo a sua vida. E é interessante, irmãos, que trazendo para o mundo espiritual, porque as coisas relatadas na Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, ela traz para o lado espiritual
Deus tem algo para tratar conosco. E o interessante é que, se a gente for analisar, irmãos, o ser humano, ele caminha aos poucos para a morte. Sabemos que o destino de cada ser humano é a morte. Ninguém vai viver eternamente aqui nessa vida. Sabemos que um dia vamos morrer. E estamos morrendo aos poucos. Só nasce, vai passando a idade, adulto, jovem, adulto, aí velho, ancião, e chega uma certa idade, vamos morrer. É natural da vida. Só que, irmãos, não é desta morte física que eu estou falando, porque essa todos nós vamos passar. O que eu estou falando, irmãos, é que as pessoas estão morrendo espiritualmente aos poucos. Espiritualmente. Porque o destino de cada um de nós, pós a morte, é prestar contas com Deus. É o que diz a palavra do Senhor. E as pessoas estão, aqueles que não querem saber de Deus, de Jesus, estão morrendo aos poucos espiritualmente. Estão enfermas, estão doentes espiritualmente. E essa mulher, irmãos, ela tentou ajuda humana. Diz a palavra do Senhor que ela havia padecido muito, com muitos médicos. Ou seja, muitos médicos tentaram curar essa mulher, e diz que ela padeceu, ela sofreu com muitos médicos e gastou tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então as pessoas que ainda não tiveram encontro com Deus, que não tiveram a experiência de sentir a presença de Deus, a maioria das pessoas buscam ajuda humana, usam recursos materiais, recursos naturais para salvar a sua vida. Porque na concepção do mundo, eu tenho que ter fama, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter status, eu tenho que correr atrás do material, porque um dia eu vou envelhecer e eu tenho que garantir a minha velhice, a minha aposentadoria. Eu não quero depender de ninguém. Como que se isso fosse resolver adiantar alguma coisa, irmãos. Só que nenhum ser humano sabe que horas a morte vai bater a porta. Ninguém sabe. A Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então, a maior preocupação nossa, do ser humano, é se preocupar com a sua vida espiritual. E enquanto não aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, enquanto não temos um encontro com o Senhor, a pessoa, ela está, a cada dia que passa, morrendo aos poucos, espiritualmente. Porque se morrer sem Jesus, vai perder a salvação eterna. E essa mulher usou todo o recurso, indo a pior. E a gente vê que as coisas do mundo, irmãos, elas podem até trazer um certo prazer, um certo conforto, né? Uma certa satisfação, mas jamais as coisas do mundo vão suprir aquilo que só o Senhor Jesus pode suprir nas nossas vidas. Nada, irmãos, nada do mundo. Toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, nada vai preencher o lugar aqui dentro de nós, que é reservado para o Espírito Santo de Deus, para que Deus venha habitar dentro de nós. Nada vai suprir. E essa mulher, irmãos, ela usou todo o recurso e disse que ela estava indo a pior. E ela ouviu falar de Jesus. Diz aqui no versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Então ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma iniciativa, teve fé, acreditou e foi ao encontro do Senhor. Temos que ter a atitude. E ela diz que ela chegou por detrás. Ela teve ousadia, coragem. Por quê, irmãos? Porque na lei judaica diz que a mulher nesse estado hemorrágico, ela é impura.
Está lá no livro de Levíticos, capítulo 15, versículo 27. Vamos pedir para a igreja acompanhar? Levíticos, você que está em casa aí pode abrir a sua Bíblia. Lá no livro de Levíticos, lá no comecinho lá. Terceiro livro do Velho Testamento. Levítico 15, 25 ao 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, que são os dias normais da mulher, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar, todos os dias o seu fluxo ser-lhe-á como a cama de sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Aquela mulher, irmãos, ela conhecia a lei do Senhor. Ela não foi de encontro ao Senhor. Ela tinha a consciência de que ela estava impura. Ela estava num estado de imundícia, que é o que o livro de Levíticos está dizendo para nós. Então, essa mulher, ela teve a coragem, a ousadia de ir até Jesus, mas por detrás, para não correr o risco de quê? De punição, de vergonha, de medo, de ser exposto ali o seu problema para todos, e todos começaram a gritar: imunda, imunda, sai daqui, imunda. Olha a vergonha dessa mulher, irmãos. Então ela teve a ousadia. E essa mulher, irmãos, essa ousadia, essa coragem, e risco de punição, de vergonha, de medo, é porque essa mulher, ela estava presa a dogmas. E o que é dogma? É uma crença, olha o que diz o dicionário: dogma é uma crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização, considerada um ponto fundamental e indiscutível de uma crença. Isso é dogma, crença ou doutrina, estabelecida de religião, ideologia. É engraçado que ideologia a gente viu muito falado há um tempo atrás, né? Querendo colocar ideologia de gênero, isso e aquilo. E o que é ideologia? Eu fui pesquisar o que é ideologia. É uma ciência proposta pelo filósofo francês Destutt de Tracy, não sei se é assim que se pronuncia, que atribuiu a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. Ou seja, de acordo com o que eu percebo e vejo, eu crio uma ideia em cima daquilo e coloco como regra e acabou. Pego algumas pessoas, falo: ó, eu acho que é assim, tem que ser assim, vamos fazer assim de agora em diante? Vamos. É uma ideologia, criou aquilo, e eu começo a dizer que todo mundo tem que seguir aquilo e acabou. É isso aí. Sistema de ideias sustentadas por um grupo social, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, sejam estes morais, religiosos, políticos ou econômicos. Olha só o que a ideologia é, né? E as pessoas, o mundo, ele trabalha em cima disso, irmãos. O mundo, ele trabalha em cima de crenças e doutrinas, não segundo a palavra de Deus, porque nós seguimos a crença e a doutrina da palavra de Deus, do querer do Senhor. Mas o mundo, irmãos, não quer saber do Senhor. O mundo, ele segue a crença, a doutrina, baseado o quê? Em ideologia. E é interessante, irmãos, que essa mulher, ela enfrentou todos esses dogmas, toda essa doutrina, essa crença de que não podia ir, que se tocar em alguém, porque era a lei do Senhor lá em Levítico, mas agora é o próprio Jesus que está ali.
e de repente essa mulher, ela tem a fé no seu coração, ela ouviu falar de Jesus, gerou a fé. E o que é fé, irmãos? Olha que interessante, eu estava meditando nessa palavra, e diz que, no 28, ela diz assim, 28 e 29, porque dizia, né? Ela foi entre a multidão por detrás e tocou na sua vestimenta, porque ela dizia consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha que interessante. O que é fé? Hebreus 11 nos diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então vamos trazer para o texto. Fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, ação concreta de tocar. Que ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar, eu serei curada. Uma parte do que significa fé. Qual o firme fundamento? Ação concreta, porque firme fundamento é algo de concreto. Firme fundamento, ação concreta de tocar para ser curada. Eu vou tocar para ser curado. Essa mulher disse: se eu tocar, eu serei. Então, primeira parte da ação da fé, ela executou na ação concreta de tocar. E continua: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Qual foi a prova das coisas que não se vê? O sentido da cura no seu corpo. Olha só, irmãos, como é que é. O que é fé? A gente costuma dizer: o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Tá, mas e na prática, o que é? É aquilo que o Vladimir estava falando aqui. Agir a fé. Senhor, não está dando, Senhor. Minha situação, Senhor. Não durmo. O que eu faço? Eu tenho 3 mulheres em casa. Senhor, eu sou o provedor. Senhor, eu sou o cabeça. Senhor, me ajuda. Começou a agir a fé. Deus quer isso de nós, irmãos. Não é que Deus fica lá no seu trono, olhando aqui para baixo e fala: olha, se não dobrar o joelho, não clamar, não vou ajudar, vai morrer. Não, irmão, Deus não é assim. Deus não é assim, irmãos. Só que nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Colocar a nossa fé em ação. É a ação concreta de fazer algo. Dobrar o joelho, começar a clamar, a pedir. Isso é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê? Receber um dinheiro sem ter feito o trabalho. É prova do que não se vê ou não é? Estou depositando dinheiro aí do que tu vai me fazer. Quem que paga adiantado, irmãos? É resultado da fé, irmãos, da ação da fé. Firme fundamento das coisas que se esperam. É ação, orou, buscou: Senhor, não aguento mais, Senhor, eu preciso. E qual é a prova das coisas que não se veem? O agir de Deus. Aquela mulher foi curada e ela sentiu no corpo dela. Ela viu a cura emanando do corpo de Jesus. Ela viu algo saindo de Jesus e entrando nela. Não, eu vi a cura saindo. Não, diz o texto que sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela sentiu a cura, irmãos. Ninguém vê cura, ninguém vê, mas ela sentiu a prova das coisas que não se veem. É ação. Ela enfrentou os dogmas do preconceito, os dogmas de ser punida, vergonha, medo. Ela enfrentou, ela teve ousadia, coragem pela fé de ir tocar no Senhor. Quantos médicos ela já foi? Um monte. E diz que sofreu, padeceu na mão de muitos médicos e gastou tudo quanto tinha. Não adiantou, irmãos. E analisando o texto, essa mulher não era pobre, porque diz: e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso, antes indo a pior. Essa mulher só vinha piorando. Gastou tudo que tinha. Então, se ela gastou tudo que tinha, com certeza ela tinha alguma coisa para gastar. Não era pobre. Vê que ela ia morrer, irmãos. Se ela não tem um encontro com Jesus, essa mulher ela ia literalmente morrer. E trazendo para nós hoje, irmãos, as pessoas que não têm um encontro com Jesus, que não têm um encontro com Deus, que não querem saber de Deus, que acham que não precisam de Deus, estão gastando tempo com coisas inúteis, perdendo tempo, estão morrendo aos poucos e não estão
não está caindo a ficha, não está percebendo que ela está perdendo a vida dela. Porque, como eu disse, a Bíblia diz que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então veja, irmãos, que pessoas que não querem saber de Deus estão presas a dogmas de ideologias humanas controladas por forças espirituais. Isso mesmo. Você que está em casa nos assistindo, talvez você fale, não, imagina, o irmão está falando aqui, eu sou controlado por forças espirituais? Só tem duas forças no universo: a de Deus e a maligna. A divina e a maligna. A celestial e a infernal. Duas forças. Então você escolhe. Se você quer Deus, você sai fora da ação maligna. Se você não quer Deus, você já está sob a influência maligna. Ah, mas eu não concordo com o que o irmão está falando. Então vamos para a Bíblia. Vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios, você que está em casa aí, abra lá, acompanha conosco. 2 Coríntios capítulo 4. Livro de 2 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 4, a partir do versículo 3. Se você está em casa, não tem como acompanhar, anote num papel aí, depois você lê e entenda o que Deus está falando no seu coração. Olha só, eu disse que as pessoas que não querem saber de Deus estão presas a dogmas de ideologias humanas controladas por forças espirituais malignas. Aí a pessoa fala, não, a hora que eu quiser ir para a igreja eu vou. E não está na igreja por quê? A hora que eu quiser parar com esse meu vício, eu paro. A hora que eu quiser parar de usar drogas, eu paro. A hora que eu quiser parar de beber, eu paro. A hora que eu quiser parar de me prostituir, eu paro. Mentira do diabo. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3, aqui ó. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É controlado por forças malignas ou não é, igreja? As pessoas que não querem saber de Deus, não é que ela é ruim. Não, eu não quero saber de... Não é não, tem uma força espiritual agindo na vida dessas pessoas, só que ela não percebe. Porque nenhum espírito vai aparecer de frente para a pessoa e vai falar, olha, eu sou um espírito maligno, eu vou agir na tua vida e você não vai buscar a Deus, você não vai servir a Jesus, porque eu vou agir na tua vida. Nenhum espírito faz isso. Ele age ali na surdina, de leve. E sabe o que a pessoa pensa? Pensa aquilo que eu acabei de falar. A hora que eu quiser ir, eu vou. Eu só não vou para a igreja porque eu não quero. A hora que eu quiser parar com esse meu vício, eu paro. A hora que eu quiser parar de enganar minha esposa, eu paro. A hora que eu quiser parar de enganar meu marido, eu paro. A hora que eu quiser parar de ser desonesto, eu paro. Só sou desonesto porque todo mundo é mesmo? Todo mundo é desonesto. Vem lá de cima. Para que eu vou ser honesto? Mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Não vai parar, querido. Não vai parar, querida. Sabe por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Você não vai enxergar a verdade. Você vai continuar preso nessa mentira do diabo na tua vida, achando que a hora que você quiser sair desse problema, você vai sair. E não vai conseguir. Não vai ter força. Enquanto você não enfrentar esses dogmas de ideologias humanas, controlado por forças espirituais, enquanto você não for ousado pela fé, para enfrentar essas crenças, essas doutrinas mundanas, você não vai conseguir se libertar. Não vai conseguir ser tocado, curado por Jesus, porque Ele quer curar a todos. Não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar a todos. Mas quantos estão dispostos, como nós, que um dia abandonamos os nossos erros e falamos e viemos,
pela fé, ouvimos a palavra, tomamos a iniciativa, aceitamos Jesus e o Espírito Santo de Deus, que é a prova daquilo que não se vê, veio em nossas vidas e transformou as nossas vidas. Por isso estamos aqui hoje na presença de Deus. Senão, eu estaria aí dando uma volta no calçadão, estaria no cinema. Agora não por causa da pandemia, mas se não fosse a pandemia, muita gente estaria no calçadão agora, passeando, né? No cinema, nos restaurantes, choperia, fumando, bebendo, rindo, se divertindo. Isso é que é vida. Mas está perdendo a vida. Não está ganhando, está perdendo. No versículo 30, 31 e 32, olha o que diz. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Olha a pergunta de Jesus, um monte de gente em volta dele, apertando, né? E acredito, empurrando daqui, empurrando dali, querendo chegar perto de Jesus. Os discípulos ali formando aquele cordão lá para proteger o mestre, empurra daqui, empurra dali. E os discípulos falaram assim, e disseram-lhe os discípulos, seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Como quem disse Jesus. Todo mundo te aperta, você pergunta quem tocou, não dá nem para contar quem tocou. Se for contar aqui, os 40 já te tocou. Mas Jesus sabia que alguém tocou nele diferente. Sabe o que quer dizer isso, querido? De repente você vai numa igreja cheia de gente e você chega naquele lugar e busca Deus de todo o seu coração. Você vai para que Deus entre na sua vida e resolva o problema da tua vida. A sua vida se encontra enferma, talvez não física, mas espiritual, com problema de vício, com problemas dentro de casa com drogas, enfim, todo tipo de situação que tira a tua paz, tira o teu sossego. Mas quando você vai numa igreja e você procura verdadeiramente Deus, do fundo do teu coração, você sente que saiu virtude de Deus, que Deus está tratando na tua vida, e você já não vai mais para casa daquela maneira, você já vai para casa de uma maneira diferente. Só que Jesus, ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Olha só, Jesus, irmãos, sabia que alguém tocou ele diferente, que tinha saído virtude. Jesus espera gratidão de nós, reconhecimento e confissão do seu agir em nossas vidas. Nós somos testemunhas vivas do agir de Deus em nossas vidas. Vamos chegar aqui falando: eu estou aqui porque eu tomei a decisão de vir para cá, para a igreja, e hoje eu estou aqui pregando a palavra porque eu quis. Mentira. Eu vim aqui porque um dia eu ouvi a palavra do Senhor, gerou fé no meu coração, o Senhor teve misericórdia de mim, que eu era um pecador, estava morrendo aos poucos, e hoje estou aqui. Não que eu seja perfeito, nenhum de nós somos, temos pecados, mas agora nós temos um advogado, agora nós entendemos que temos que fazer o melhor para Deus, e quando erramos, aprendemos com os nossos erros, e tentamos não errar mais, e vamos nos consertando durante o caminho. O Senhor vai nos lapidando, nós vamos melhorando aos poucos, para que um dia possamos, pela graça do Senhor, que é o favor imerecido, estar na glória com Ele. Então, nós estamos buscando isso, estamos em busca de uma vida melhor junto com Deus, e não indo a pior, estamos indo a melhor. Mas aqueles que não querem saber do Senhor Jesus estão indo a pior, porque estão cegos pelas forças espirituais malignas desse mundo. Então a sua ação em nossas vidas não causa medo, causa alegria. Causa alegria. Vê que aquela mulher, ela sentiu no seu corpo que ela foi curada. Ela não tocou em Jesus e ficou apavorada, saiu correndo. Não, ela tocou e ficou ali. Jesus começou a perguntar: quem me tocou? E ele olhava ao redor, no versículo 32, para ver que isso fizera. E a mulher viu que não tinha jeito. Diz aqui então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, porque ela estava preocupada, porque ela tinha que contar: olha, eu estava com fluxo de sangue, já tentei de tudo e nada, eu estava ainda pior, e eu ouvi falar do Senhor, e eu vim aqui para ser curado, porque só o Senhor pode me curar.
Só Deus pode resolver o teu problema. Só Deus pode resolver o nosso problema. Só o Senhor. E ela se aproxima e se prostra diante do Senhor. Esse prostrar-se aqui diante dele, irmãos, é a reverência, porque o judeu, ele não dobra o joelho diante de ninguém. O judeu não. Ele não dobra o joelho diante de ninguém, só diante de Deus. Mas ela se prostrou, reconhecendo Jesus como Deus Todo-Poderoso. E disse toda a verdade para ele. Foi sincera e falou: olha, está acontecendo isso. Essa mulher enfrentou os seus medos, foi ousada novamente, declarou toda a verdade. Aí Jesus se dirige a ela. Olha só, Jesus não se dirige a ela como homem. Agora Jesus se dirige a ela como o Emanuel, o Deus conosco. Olha o que ele diz para ela, ó. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Só quem salva é Deus. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Ela foi salva porque gerou a fé nela. Ela foi até Jesus, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. É o primeiro ponto que a pessoa precisa fazer: reconhecer Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Ele só quer que reconheça Ele como Senhor, que reconheça Ele como Senhor e Salvador. Aí a pessoa vai ser salva e vai ser curada do quê? Do mal que está agindo na sua vida. De todo mal, todo mal. Na vida da família, do esposo, do filho, do pai, da mãe. Jesus vai começar a entrar com providência, porque aí a luz do Evangelho vai começar a invadir a vida da pessoa, o seu entendimento vai ser aberto, a luz do Evangelho vai se manifestar e ela vai enxergar a vontade de Deus, o compromisso que ela tem que ter com Deus, o amor de Deus na vida dela, por que ela tem que ter gratidão, reconhecer o agir de Deus na vida dela, para dizer para o inimigo: olha, quem está mudando a minha vida agora é Deus. Agora você não tem mais controle da minha vida. Agora quem controla a minha vida é Deus. Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Só Ele pode mudar a minha vida. Só Ele pode curar os meus males. Só Ele pode dar um jeito na minha vida. Somente Jesus. E Deus espera isso de cada pessoa. Que a pessoa tenha ousadia pela fé para enfrentar os dogmas, né, ideológicos deste mundo e receber a luz do Evangelho e o poder de Deus em suas vidas. Então, você que está em casa nos assistindo, que ainda não aceitou Jesus, eu quero te dizer em nome de Jesus: não continue perdendo sua vida. Não gaste recursos inúteis para salvar a sua vida. Nada nesse mundo vai salvar a tua vida, nada, nem todo ouro, nem toda prata, nada, mas Jesus, Ele vai salvar a sua vida. Olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, do versículo 24 ao 17. Diz assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não existe nada que o ser humano possa fazer para dar em recompensa da sua alma. Nem todo ouro, nem toda prata, nem toda bondade, nada, só Jesus. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Olha que interessante, irmãos. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas que vida é essa que o irmão está falando? Essa vida mundana. É os prazeres
da vida, os prazeres do mundo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como que sim perder? Vai perder, vai sair do domínio das forças espirituais, das ideologias humanas, do querer do mundo, daquilo que o mundo fala que o homem, para ser homem, ele tem que ter 2 mulheres. É isso que o mundo fala, o homem para ser homem tem que ter 2 mulheres, tem que ter um fogão, tem que ter não sei o quê. Tá cheio de esperto por aí de fanchona, pagando pensão e não tem um tostão no bolso, porque recebe o pagamento, vai uma parte aqui, paga a pensão aqui, paga a pensão ali. Tá certo, ele tá certo. Mas isso é o mundo, irmãos. O mundo fala que nós temos que ser esperto. Eu tenho que tirar vantagem da outra pessoa. Se eu ver a carteira de uma pessoa cair no chão, eu tenho que pôr o pé em cima, olhar para um lado, para o outro, pegar e enfiar no meu bolso. Não importa se aquele dinheiro é o pagamento da pessoa, que ele tinha que pagar o seu aluguel, que ele tinha que comprar o leite para o seu filho, que ele tinha que sustentar a sua casa. Não importa. O importa é que eu dei sorte. Eu achei uma carteira, essa carteira estava no chão, eu não roubei, está no meu bolso, é minha, achado não é roubado. Isso é a ideologia do mundo, contra os princípios bíblicos, contra a vontade de Deus. Isso é o que o mundo faz. Então, perder a vida é perder a ação dessas ideologias humanas controladas por forças espirituais, perder essa vida que lá fora eles falam que é certa, para mim poder ganhar a Cristo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, por amor a Cristo, por amor a Deus, eu renuncio à vontade do mundo. Por amor a Jesus, eu entendo que Ele é meu Senhor, meu Salvador, eu renuncio aos dogmas mundanos. Aí eu vou salvar a minha vida, porque agora eu vou colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Ele sim vai ter a cura para a minha vida. Ele sim vai ter o melhor para mim. Ainda que o melhor para mim não é aquilo que aos meus olhos vai ser, mas Deus sabe o amanhã. Talvez algo que aconteça hoje, você fala, pô, eu não queria isso. Mas espera aí, você tem certeza pela fé que Deus está agindo na tua vida? Tenho. Então descansa. Descansa, porque lá na frente você vai ver o agir de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus vê diferente. Deus, Ele quer o melhor para nós. Só que no nosso entendimento, muitas vezes carnal, material, a gente, não, isso aqui não é bom para mim. Mas calma, deixa Deus trabalhar. Talvez aquilo que no começo parecia ruim, vai se tornar bom. E às vezes a gente quer agir com a força do nosso braço, né? Eu até falava no meu trabalho lá outro dia lá, que muitas pessoas interpretam errado aquilo que diz assim, maldito o homem que confia no homem. Trabalhei numa empresa uma vez que o gerente falou isso. Por isso que a Bíblia fala, maldito homem confia no homem. Eu não confio em motorista não confio em ninguém. E eu fiquei na minha, né? Ele já estava bravo, deixa ele pensar assim. Mas o que Deus está dizendo, maldito o homem que confia no homem. Eu sou maldito quando eu confio em mim. Se continuar a leitura do texto, está dizendo, maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a força para resolver as coisas. Tipo, não, eu vou lá e resolvo. Não temos força para isso, irmãos. Não temos poder para mudar o pensamento de ninguém, o agir de ninguém. Só Deus. Então, quando eu confio em mim, deixo o Senhor de lado, aí eu sou maldito. Mas por confiar no outro, eu confio no Vladimir, vou ser maldito por isso? Não, a Bíblia não diz, ama o próximo como a ti mesmo? Eu vou ser maldito porque eu confio no Rafael? Não, estou amando o meu irmão como a mim mesmo. Amor ao próximo. Agora eu estou maldito quando eu confio em mim. E o mundo está cheio disso. Não, eu faço, não, é do meu jeito. Não, porque, não, deixa comigo. Isso aí eu resolvo, não, isso aí eu faço. Não, isso eu não quero. Não, isso eu quero. Isso daí está certo, isso aí está errado. Não, irmãos. Nosso manual de sobrevivência é a Bíblia Sagrada. Enquanto eu não tenho encontro com Deus, enquanto eu não aceito o Senhor como Salvador da minha vida, eu não consigo mudar as minhas atitudes, eu não consigo me livrar dos dogmas, da crença, da doutrina ideológica desse mundo, movida por forças espirituais. Não vou ter força, irmãos. Não temos força contra potestades. Não temos, é só Deus na nossa vida, é só Jesus, só o Espírito Santo para enfrentar isso.
E às vezes as pessoas ficam pensando, sabe o que eu já ouvi falar? Não, eu sei que eu estou errado, eu estou vivendo uma vida errada, eu preciso me acertar, eu preciso entrar no eixo para mim ir para a igreja. Não posso ir assim para a igreja. É outra mentira do diabo, outra ação ideológica mundana dos espíritos malignos, das forças espirituais, para a pessoa não vir para a igreja. Porque, pô, se eu me consertar, ficar direitinho para ir para a igreja, eu não preciso ir para a igreja, eu já estou certinho. Mas não, irmão, a gente vem para a igreja porque a gente é cheio de defeito. Ainda hoje, como cristãos, nós temos defeitos. Carecemos da misericórdia de Deus, carecemos do perdão de Deus, carecemos da mão do Senhor sobre nossas vidas, para que a gente não faça besteira, para que a gente não envergonhe o Evangelho. Porque não precisa muito não, irmãos. É só alguém pisar no calo da gente que a gente já fica nervoso, já perde o controle da situação. Tem uns que quer brigar, tem uns que quer xingar, tem uns que falam que não devia. Nós somos assim, falhos, fracos, dependentes de Deus. Não tem ninguém forte, irmãos. Se Deus não estiver conosco, não conseguimos nada, porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, irmão, a gente não pode nada. Qualquer coisinha tira a gente do sério. Qualquer coisinha a gente quer discutir, a gente quer falar. Eu conversava isso no meu trabalho outro dia lá, que a gente estava conversando sobre isso, e eu peguei e falei, já pensou, pessoal, se quando Jesus estivesse lá apanhando, antes de ser pregado na cruz, ele apanhou, deram um murro na cara de Jesus, bateram em Jesus, deformaram o nosso Jesus, judiaram de Jesus, sem ter feito nada. Já pensou se ele se irasse, né? E ele era Deus, ele podia: Pai, acaba com tudo isso. Ele mesmo disse que se ele rogasse ao Pai, desceria uma legião de anjos e acabaria com tudo. Ele tinha esse poder. Ele tinha esse poder e não fez. O que ele fez quando ele estava na cruz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por que Jesus falou isso, irmãos? Aquilo que nós lemos: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Estavam cegos espiritualmente. Por isso Jesus falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles estavam com o entendimento cegado pelo inimigo. Vocês acham que se eles tivessem consciência que aquele homem na cruz, que Jesus era o unigênito Filho de Deus que estava sendo crucificado, eles iam deixar? Não ia. Não iam. Mas estavam cegos. Para eles era um mentiroso, para eles era um impostor, para eles era alguém que estava defamando as leis do Senhor. E quem matou o nosso Jesus não foram os romanos, foram os doutores da lei, foram aqueles que se diziam entender da palavra e não entendiam nada, não enxergaram a verdade diante do nariz deles. E é isso que acontece, irmãos. As pessoas ficam esperando melhorar para ir para a igreja. Não vai melhorar nunca. Jesus disse isso. Para encerrar, olha o que o Senhor disse no livro de Mateus, capítulo 11, Mateus 11, 28 ao 30. Olha só o que Jesus disse. Você que está em casa, de repente, eu vou para a igreja, não vou para a igreja ainda, porque eu tomo minha cervejinha. Quando eu fui para a igreja a primeira vez, eu tomava minha cerveja e eu tomava minha caipirinha. E eu dizia para minha mãe: eu vou para a igreja, mas eu não vou deixar de tomar minha cervejinha, minha caipirinha fim de semana. Minha mãe falou: filho, Deus não quer que você pare de tomar sua cerveja para ir atrás dele. Vai do jeito que você está. É Ele que faz a obra, é Ele que limpa, é Ele que vai lapidar, é Ele que vai tirar os vícios, os defeitos, é Ele. E olha só o que diz aqui, ó, Mateus 11, do 28 ao 30. Diz assim, olha: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, irmãos. Olha o que Jesus diz para todos, para toda a humanidade. Isso aqui está na Bíblia Sagrada, para toda a humanidade. De repente você está em casa aí ouvindo essa palavra e está passando por um problema na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida trabalhista, não sei, de repente você está passando por uma situação que você não tem paz na sua alma. Você anda com dor de cabeça, você anda nervoso, nervosa, você anda aflito e você precisa de uma ajuda e você tem buscado recursos humanos, procura amigos, amigas para desabafar, para conversar, e é um conselho aqui, outro conselho ali, está padecendo na mão de muitos e indo a pior, como estava essa mulher. Mas a palavra de Deus diz para você nessa noite: vinde a mim. Jesus está falando: venha até mim, tenha fé, seja ousado, seja corajoso, seja corajosa, enfrente os dogmas do mundo, enfrente aí as ideologias humanas controladas por forças espirituais, tenha ousadia aí, venha a mim, vinde a mim, todos, ele não faz acepção de pessoa, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E para quê? Você está gastando tempo com pessoas que não podem te ajudar, gastando recursos que não vai te levar a nada, se só Ele pode te aliviar dos seus problemas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Escute a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, acompanhe pela internet, no YouTube, tem nossas lives, nossas mensagens lá. Procure mensagens de Deus na internet, que tem muitas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quer descanso para a tua alma? Busque Jesus, busque Deus, enfrente os dogmas desse mundo, tenha ousadia pela fé, tenha coragem pela fé, e levante sua mão e fale: Senhor, eu preciso de Ti, não aguento mais, minha vida desse jeito não dá, estou com depressão, eu quero morrer, para mim não tem mais sentido a vida, para mim acabou, não acabou. O inimigo quer que a tua vida acabe, o inimigo quer acabar com ela, mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida, para que tenham vida, e vida em abundância. É para você ter uma vida alegre, feliz na presença do Senhor. Mas você tem que fazer o quê? Ir até Jesus. Não tem outro. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens. Só existe um mediador entre Deus e a humanidade: Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode te levar a Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Você quer descanso para sua alma? Busca Jesus. Você que está em casa, busca Jesus. Medite na palavra. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, igreja, os irmãos que estão em casa, aqueles que ainda não são irmãos, mas em nome de Jesus você vai ser um irmão, uma irmã em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra falou com você, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes, né? Ela produz o resultado para o qual está sendo mandada, e essa palavra foi para que você tenha ousadia, coragem de enfrentar o sistema mundano, o sistema mentiroso, e buscar Jesus para ver aquilo que Ele tem para você. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Ele quer que você tenha uma vida alegre. Ele quer que você seja uma pessoa que fale das maravilhas dEle, que você seja uma pessoa que proclame o Evangelho, e que você ajude outras pessoas que estão na mesma situação do que você. Que a partir do momento que você aceitar Jesus, Deus vai começar a agir na tua vida. Você vai sentir uma paz espiritual. E talvez você não teve uma noite de sono daquelas que só acorda quando o relógio desperta. Mas quando Jesus entrar na tua vida e trazer descanso para a tua alma, se não colocar o celular para despertar, vai perder a hora. Porque vai dormir tranquilo, vai dormir em paz. Os problemas, Deus vai falar para você: deixa que agora eu vou agir na tua vida. Esse mal na tua vida, agora essa briga é minha.
Deixa comigo, meu filho. Deixa comigo, minha filha. Descansa, porque eu vou lutar por você. Eu vou agir na tua vida. Então, meu querido, minha querida, irmãos, tenha sempre, sempre ousadia, como o Vladimir deu o testemunho dele aqui. A fé é o firme fundamento, é a certeza na ação, né? Na concretização das coisas. E a prova das coisas que não se vê é o agir de Deus em nossas vidas. E Ele quer continuar fazendo isso em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvem ao Senhor.